nós começamos novamente o nosso podcast Comer Bem Pode. E nós vamos um pouco hoje dialogar sobre o quê? Sobre suplementação na prática, né? Nós vamos conversar com a doutora Ariane Brizuena e que vai nos esclarecer um pouquinho de toda a sua história e também das necessidades ou não de suplementação. O que é real e o que não é. Vamos lá? Muito obrigada por você estar aqui, Ariane. Obrigada você pelo convite, Paula. É um prazer poder estar aqui com você hoje. E me diz uma coisa, me conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu sou nutricionista, mãe de 2 filhos, esposa, empresária. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vivência que é a suplementação. Dentro da minha história enquanto nutricionista, trabalhei muito tempo dentro da área hospitalar. Ali dentro eu pude entender que a gente precisa cuidar realmente da saúde e que muitas vezes a alimentação apenas não é suficiente. E que se a gente cuida muito bem aqui, a gente consegue chegar lá para uma necessidade, caso tenha, né, muito melhor, né, e conseguir ali trazer resultados realmente eficientes. E a gente observa hoje alguns estudos mostrando que o nosso solo ele está muito pobre, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muita coisa que não agrega, né? O nosso solo acaba tendo muitas adições, né? Daquilo que não é bom, daquilo que não agrega. E o nosso alimento hoje não é o mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. A gente observa que alguns estudos mostram que 1 unidade de castanha do Brasil, que é a antiga do Pará, seria suficiente para a quantidade de micronutrientes, dentre eles selênio. Mas a gente observa que algumas castanhas plantadas em outros locais não contêm a mesma quantidade de nutrientes quando a gente faz uma análise nutricional de micronutrientes. Então, isso também varia conforme os alimentos que a gente tem, né? Sim. Em todas as localizações. E devido a este solo, que ele é demasiadamente usado e não recolocado esse nutriente, eu acho que a suplementação ela vem também neste propósito, né? Ela vem justamente para agregar, né? Por exemplo, eu gosto de falar muito para os pacientes assim, mas Dari, você vai me suplementar, vou dar um exemplo de licopeno, por exemplo. Vou suplementar se houver a necessidade, porque você não vai comer 1 quilo de tomate no seu dia, né? Se você tem essa necessidade. Você não vai conseguir ingerir 2 quilos de uva para trazer um potente antioxidante, né? Me diz uma coisa, e como que a gente sabe, quem está em casa, se eu preciso ou não de uma suplementação? A gente consegue observar alguns sinais, né? Claro que a gente precisa da avaliação de um profissional da área, da sua confiança. A gente tem exames para isso, mas às vezes a gente está mais cansado, desanimado, as unhas enfraquecidas, cabelo caindo. Então são pequenos sinais que a gente consegue ir trazendo no dia a dia e observar que precisa de algo a mais. Prestar um pouquinho de atenção que essa complementação a mais, ela tem que ser muito bem orientada. Exatamente, não é ir lá na farmácia e falar, eu quero tal coisa, ou eu vi na internet, né? Como a galera tá falando, eu dei um Google e vi que é importante consumir esse tipo de alimento, de suplemento, enfim, muita gente faz isso hoje. E muita gente traz consequências também desse excesso, né? Porque uma prescrição inadequada, você tem as interações, né? Que nem sempre são positivas. Exatamente, a gente acaba diminuindo a absorção de alguma coisa. Esses dias atrás eu atendi uma paciente no consultório, ela falou para mim, Paula, queriam me vender esse suplemento. Mas aí eu tenho a B12, vou fazer um exemplo aqui. Uhum. A B12 você tem, é uma vitamina, B12, aí você tem a metilcobalamina e a cianocobalamina. E a gente tem que prescrever, deveríamos ter uma ingestão da metilcobalamina e não da cianocobalamina. E a maioria dos suplementos por aí tem a cianocobalamina. E que ela tem uma proximidade, não é que vai virar cianeto, de jeito nenhum. Mas ela tem uma regulação muito próxima. Então, para uma biodisponibilidade de absorção, é melhor a metilcobalamina. E são pequenas coisas, né, que a gente tem que estar prestando atenção. Sim. Que quem está em casa, se não for muito bem orientado numa suplementação, numa complementação alimentar, cai nas prescrições gerais que não são ideais de boa qualidade. E aí também acaba trazendo uma toxicidade, né? A gente acaba realmente trazendo isso. A gente não para pensar nas consequências que isso pode trazer.
quando você não toma uma suplementação, quem está em casa, que vai lá na farmácia e toma um suplemento qualquer, um multivitamínico, um negócio, sem prestar atenção, principalmente que a gente observa que tem muitos metais pesados. Quais são os possíveis efeitos colaterais que pode se ter? A gente pode ter ali uma intoxicação, a gente pode ter uma desbiose, né? O que é a desbiose, né? É na parte ali do intestino, então a gente fica com o abdômen distendido, a gente também pode ter náuseas, outras sensações ali que também trazem esse alerta, né? É interessante, e que nem todo mundo em casa muitas vezes fala, não, tá faltando, vou lá só colocar, né? E como que a gente observa se o produto é bom e se não é? Rotulagem, né? A gente precisa ter a segurança daquele suplemento que a gente está consumindo, porque hoje dentro do mercado, quando a gente olha para a parte de suplementação, a gente tem muitas marcas, a gente tem muitas coisas envolvidas, e a gente sabe que dentro desse mercado, assim como indústria farmacêutica, é muito visado, né? E a gente, dentro dos rótulos ali, a gente sabe que nem tudo está ali. Então, a gente precisa ter essa clareza e certificação. A gente consegue, através da boa orientação, né, que o nutricionista tem acesso a algumas coisas e a gente sabe aquele produto que realmente entrega, o que está descrito, né? A gente teve aí ano passado e esse ano ainda tá trazendo um pouquinho sobre isso, que é as creatinas, por exemplo, né? De 84 marcas, 80 foram reprovadas. Só Deus na causa. Né? Então, o que a gente está consumindo? Amido, basicamente. Porque muitas vezes vai só pelo preço, né? Exato. Então, as pessoas, elas... mas eu tenho que comprar o mais caro? Não. Você pode achar um produto bom, você pode achar um produto adequado com preço justo. E hoje, por exemplo, né, até dentro da minha linha de suplementação, a gente tem um QR Code nas embalagens que entrega o laudo de pureza desse produto. Né, isso é uma grande novidade dentro do mercado da linha de suplementação, porque você não acha, né? A gente tem ali a Benutri, que faz os laudos, né, dos produtos, mas isso fica muito de difícil acesso. Às vezes parece que é velado, né? Exatamente. O que é velado? Meio escondido. Escondido porque, assim, o negócio. Se eu estou fazendo um texto, eu estou usando uma caneta, eu estou usando um papel e eu estou usando a descrição. Ok, eu não estou escondendo nada. Não, mas assim, não pode, isso aqui não pode. Não, o negócio tá, o que foi usado? Exato. Mas a gente sabe que dentro da rotulagem a gente tem ainda ali, né, uma questão que nos permite, né, até 20% não rotular. Né? Então a gente tem essa margem. Essa parte eu não sabia. Até 20%. A gente não precisa rotular. O negócio da rotulagem, então vou estudar de novo. Não, mas menina, eu também me assustei quando eu fui a fundo mesmo, porque eu fui estudar por conta da proteína e da creatina principalmente, né? E eu tenho, por exemplo, com proteína, eu não consigo consumir algumas marcas de proteína, me fazem mal. Eu fico inchada, eu fico com refluxo, eu não fico legal, né? Estufa, é essa sensação, né? E uma dor incontrolável. Mas a Ari é um whey hidrolisado, né? Que é o quebradinho, tá, gente? O whey hidrolisado é o melhor, né? É o melhor e é quebradinho. Mesmo assim, eu passo mal. Esses dias, semana retrasada, eu fui comparar fui testar porque eu gosto de testar em mim sempre. Eu sempre testo em mim antes de prescrever. Eu também. E aí eu fui testar em mim, porque todo mundo tava me falando desse produto. Aí eu falei, vou testar. Gente, passei mal. Passei mal. Então, assim, o que tem ali? Será que tem realmente tudo? E eu tenho marcas, por exemplo, que eu já solicitei esse laudo e a marca não me encaminhou. O laudo até hoje. Por quê? Isso é péssimo. Né? Então, assim, é uma marca conhecida. Então, a gente precisa trazer esse cuidado. E às vezes, o que eu vejo das pessoas que estão em casa, nossa, eu não sou doutora, eu não tenho conhecimento, será que eu posso? Será que eu não posso? Eu acredito assim, ler o rótulo, todo mundo que está em casa consegue. QR Code, não tem neguinho que não tem celular. Inclusive, as crianças hoje, todo mundo tem celular, que pintou a foto ali, já vai ver. Sim.
E o que eu vejo que falta de quem está em casa, com todo respeito a todo mundo, é ler. É interesse, eu acho. Eu acho que o termo é interesse. Porque eu sou super interessada para ver, desculpa, né? A fofoca ou a novela ou a curiosidade daquele artista. Mas eu também sou super curiosa para os gurus da internet. Entendeu? Mas na hora que eu tenho que olhar realmente o que é válido, o que é interessante e importante realmente, mas eu não tenho a formação para isso, né? Eu não tenho esse... Não sei ler rótulo. Às vezes nós temos um analfabetismo muito grande, né? Eu sei ler, mas eu não... Uma carência de interpretação. Uma carência de você conseguir ler e saber realmente o que está querendo dizer aquilo dali. E eu costumo dizer assim, que a gente corrige de uma forma, lendo. Lendo. Quem está em casa, que tem muita dificuldade, esses dias eu atendi uma paciente, uma senhora idosa, ela falou, Paula, eu não entendo. Eu falei, lê 10 vezes. Se a senhora achar que está com dúvida, leia de novo. Pergunte. Em termos de nutrição, pergunte para sua nutricionista. No caso, sou eu. Pergunte, não tenha receios da dúvidas. Senão, você vai continuar sempre achando. Não, a gente não pode achar. A gente tem que ter certeza. Exato. Né? E eu falo que nós somos o que nós comemos. Então, o que você está ingerindo? Né? E falando aí nas bases de suplementação da realidade, o que hoje a gente tem de produtos de suplementações? A gente tem muita coisa dentro do mercado, muita coisa, né? A gente tem desde os suplementos mais simples, que são os polivitamínicos, aqueles que de A a Z, que a gente está acostumado, né? Aí a gente tem ômega, a gente tem creatina, tem proteínas, tem colágenos, temos antioxidantes hoje, que dentro, eu falo assim, que dentro de quem busca saúde integrativa, né, longevidade, eles são muito falados, né? E a gente tem suplementos para cicatrização, suplemento para diminuir peso, né? Eu falo os milagrosos, os milagrinhos, né? Os meus pacientes adoram os milagrinhos. Falo, gente... e ainda funciona brinco. Bem assim. E eu brinco, falo assim, vocês são muito cara de pau. Porque eu tenho aquelas assim, que eu prescrevo, por exemplo, eu tenho um composto que tem morosil, matcha, vinagre de maçã, que são coisas que vão ajudar, a auxiliar no processo. Né? E aí o paciente chega e fala assim, Nutri, eu não segui tão certinho, mas sabe aquele chá que você me prescreveu? Tomei certinho. Funcionou e tomei certinho, né? Então, assim, a gente tem muitos milagrinhos, né? Só que se não bem utilizados, eles não vão ter sentido nenhum. Não adianta, a gente tem que fazer o básico e ter uma qualidade muito boa de suplementação para realmente você ter uma efetividade no Exatamente. dia a dia. Porque se você não come bem, você também não vai conseguir absorver bem. Se você não tem um intestino nutrido, se você não tem um intestino adequado, né, que tá ali, você também não vai conseguir absorver o que você precisa. E a gente fala que o intestino ele não pode estar permeável, né? Isso. Nas relações. Quando a gente escuta aí desbiose, uma desregulação, na verdade é uma permeabilidade desse intestino que gera processos inflamatórios no corpo e que geram N possibilidades de sensibilidades, alergias futuras, de tanto que você irrita ali, de tanto que você não propicia esse equilíbrio. E aí a gente tem suplementações que também auxiliam nesse processo. A gente tem os simbióticos, os pré-bióticos, os probióticos, que vão estar ali, as fibras alimentares. Hoje no mercado, quais são os produtos que mais se vende? Que mais se vende? Bom, pelo que eu observo, whey, creatina. A gente está num momento de muito cuidado com a estética, então o pessoal tem comprado muito colágeno. E aí eu falo que o colágeno também é algo que você precisa entender bem e observar a sua resposta dentro do corpo, porque não é só a proteína de colágeno, existe todo um composto por volta para você ter uma boa absorção e ter uma boa resposta, né? Que mais que a gente tem ali? E polivitamínicos.
que o pessoal vai até no mercado agora tem polivitamínicos e você pega na prateleira e leva para casa. É complicado, não? O colágeno a gente tem mais de 33 tipos. Mais de 33 tipos, mas o único que realmente tem patente e estudo científico é o Verisol, né? É o único dentro do mercado realmente que tem patente, que tem entrega de resultados, é o Verisol. Então, quem estiver em casa, estiver tomando suplementação de colágeno, não estiver escrito Verisol, cuidado. Cuidado com esse negócio. E hoje, em relação... E só uma curiosidade ao colágeno, né? Se não tem vitamina C também no seu rótulo de colágeno, você tá fazendo xixi caro. Adoro falar isso. Deus livre. Nossa Senhora. Por que ele tá fazendo xixi caro, quem tá em casa? Porque você tá eliminando pela sua urina. Ele não é absorvido, porque a vitamina C é o que carreia ele, né? Que carrega ali a proteína e leva para onde ela precisa ir. Quando você vai verificar essas suplementações, quem está em casa que vai comprar, o que a gente precisa estar mais atento aí, né, nessas questões dessas suplementações? Por exemplo, colágeno Verisol com vitamina C, sempre o colágeno com vitamina C, Verisol, em relação à qualidade. E o whey, como que a gente presta atenção? Whey, a gente precisa olhar os ingredientes, né? Ingredientes e aminograma que a gente chama, né? Olhar ali qual é o ingrediente que mais tem dentro desse rótulo. É o whey protein? É a proteína do soro do leite? E lá no ingrediente a pessoa olha e tem que estar primeiro item, né? É o que mais contém dentro daquele produto, é o primeiro item. E dentro dos wheys, até assim que eu tenho observado bastante, assim... lá no meu rótulo, lá na minha embalagem, tá escrito que eu preciso consumir 30 gramas de whey para chegar numa dosagem X de proteína. Aí eu vou olhar o medidor que vem, o scoop que a gente chama que vem, ele é um scoop de 10. Ou ele não vem scoop, eu pego na colher. E aí? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Porque às vezes ou eu coloco a mais ou eu coloco a menos. Isso aumenta o carboidrato que eu estou ingerindo ali, porque contém carboidrato. Isso aumenta gorduras que tem ali e outras coisas que também tem ali. Lembra do rótulo que é 20%, né? Do que tem não está ali. Então, tudo isso vai trazendo. Que coisa séria, né? E aí, muitas vezes, você pega uma pessoa que é alérgica e começa a ter alterações. Exatamente. Isso é muito sério, né? Me diz uma coisa. Dentro das suplementações, nós temos que prestar atenção no rótulo para quem está em casa. E qual o real... Quais são os suplementos hoje que você falaria pra gente assim? Esses não podem faltar no dia a dia das pessoas. Hoje eu tô... E por quê? Um suplemento que ganhou meu coração é a creatina. Eu vejo muita diferença. O consumo, não só para quem pratica atividade física, porque isso é de praxe, é básico, mas para quem não pratica atividade física, para um idoso, né, que a gente entra ali na sarcopenia desse idoso, idoso perde massa muscular naturalmente com o avanço da idade. A creatina, ela ajuda você a não ter essa perda severa, de tão brusca, e retém aquela massa que a gente já tem, né? Então, a creatina, para mim, é um suplemento que eu gosto muito e que eu acho que é essencial. Ele traz também mais foco, mais atenção. E eu tava vendo uma live de um médico de Harvard, se eu não me engano, que ele fez uma pós-graduação em Harvard. E ele falou que fez um estudo com a creatina com mulheres acima de 40 anos que já estão em processo de pré-menopausa ou menopausa e que tem alguma doença óssea, então osteoporose e tudo mais. E aí ele colocou a respeito da creatina em absorção do cálcio, no processo de ajuda de absorção do cálcio. E isso eu achei fantástico. Né? E assim, a gente usa muito pouco creatina. A dosagem de creatina que a gente usa também é uma dosagem muito limítrofe do mínimo, né? As pessoas têm medo de usar creatina. É porque eu acho que tem medo
porque nós temos uma associação muito grande com o rim, né? Exato. E assim, a pessoa vira e fala assim, meu Deus, vai ter um problema renal. Eu falo, mas por que você vai ter um problema renal? Por causa de 5 gramas de creatina? Onde você tirou isso, meu filho? Aí, nem vejo a hora que eu respondo, né? Porque quem me conhece mais, eu sou de praxe. Eu tenho essa também. Ai, pra que eu vou suplementar? Ou pra que eu vou dar suplemento pro meu filho, por exemplo? Ele toma Coca-Cola? Ele toma refrigerante? Ele chupa bala? Por que você não vai dar um suplemento? Porque o que acontece? Quando nós temos uma alimentação extremamente inflamatória, refrigerantes, que de forma geral, esses sucos da vida, esses produtos de corantes, você propicia uma intoxicação no corpo da gente. E falar assim que, nossa, eu consigo não ter a intoxicação. Mentira, porque eu não consigo. Parabéns, porque na minha família isso não acontece. Não acontece. Meus filhos têm contato com vô e vó, amo meus pais, mas são avós. E faz tudo. Não, daí, coitadinho. Ele tá pedindo. Mas assim, né? Eu fui neta predileta, então tá tudo certo. Então, o que a gente observa? Se porventura você tem essa alimentação, que mesmo dentro de um ambiente fit, natural, vai ter um índice de toxicidade. Porque os nossos solos estão ricos em metais pesados também. Então, não adianta, vai ter que suplementar, complementar o que há de necessidade para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Uhum. E a creatina, o que eu observo, eu fiz nutrição renal, é que a gente fica com muito medo e a gente só precisa ter medo se você tem a alteração. Se você já tem essa alteração, se não, aí sim. De jeito nenhum. Exato. É simples, a conta é simples. E é tão simples olhar, são examezinhos assim, 1 hemograma, ureia, creatinina. Acabou. Tá alteradíssima a ureia. Se a sua ureia tá alterada, o que eu observo muito, não sei se você vê na sua prática, quem tá em casa. Será que você não tá faltando água? Porque a ureia tem os 2 marcadores, Exatamente. o renal e o de hidratação. E quantos de nós bebemos água direito? Não, ninguém nessa vida. É muito difícil, né? Ninguém nessa vida. E nesse período que a gente está vivendo, por exemplo, nesse calorão que está fazendo, nessa oscilação de temperatura, gente. E aí a gente entra em outro detalhe de suplementação que ninguém fala, que são os repositores de eletrólitos. Que também é... E aí a gente entra dentro desse mercado, a gente vai olhar o que tem no mercado, o que repõe? Nada. Repõe conservante, corante e sódio. É isso que repõe. E açúcar. Aí esse dia eu prescrevi água de coco natural. Aí a pessoa falou pra mim, não, mas vai me fazer mal. Eu falei assim, acho que esse repositor de eletrólitos aqui vai dar mais B.O. Porque dá uma lidinha aqui. E aí a gente vê um preconceito com o que nós não deveríamos ter. Sim. De jeito nenhum, e ter uma liberdade maior de alimentação, que é a alimentação de verdade, natural. Uhum. Mas voltando aí, quais outros que a gente não precisa ter receio? Ômega é fundamental, adoro também. Falo que desde criança a gente tinha que suplementar ômega. Tem estudos que mostram de 30% de desenvolvimento maior cerebral do bebê. Exatamente. Então, assim, e isso não é falado. E isso não é exposto. Né? Então, assim, eu falo que deveria ser suplementado desde criança. Ontem eu estava avaliando as meninas, que eu tenho um projeto numa escola aqui, e aí eu estava avaliando as meninas e eu fiz um kit para elas de start, né, do projeto. E aí elas olharam assim, né, a amostra do ômega. Nossa, eu sempre quis tomar, mas nunca tomei. Eu falei, por que você nunca tomou? Já passou da hora. Nossa, mas com quantos anos a gente tem que começar a tomar? Eu falei, desde bebê. Então, assim, realmente esse desenvolvimento cerebral cognitivo, né, são coisas essenciais. Se eu vou verificar o ômega, o que é o ômega 3? O que eu tenho que ver nele? Você tem que olhar o DH, o ARA, né, observar ali se tem esses compostos realmente. E hoje a gente tem bastante ômega, e os ômegas que a gente está tendo, eu vejo que eles estão muito bons. Teve uma época que não tinha quase opção, né? Mas agora eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto. Que bom. E o que mais, então, na relação do ômega 3, então falamos de creatinina, whey hidrolisado, não precisamos ter medo. O ômega que a gente tem que prestar atenção no EPA, DHA. E o EPA, o que eu tenho que mais prestar atenção? Quanto que tem que ser aí? Acima de 300. Então aí, moçada, vocês aí em casa tem que estar prestando bastante atenção e tem que ser de boa qualidade. Exato.
olhando o rótulo. Olhando o rótulo. Sempre, gente. Rótulo é uma coisa que a gente precisa olhar em tudo. Perfeito. Em tudo. Perfeito. E Né? me diz uma coisa, o que mais que eu tenho que prestar atenção em relação à suplementação? O que mais que a gente tem que olhar dentro da suplementação? Quantidade de açúcar aderido ali dentro desse produto, porque e conservantes e corantes, né? Porque, gente, o que a gente tem que olhar? Quanto tempo aquele negócio fica ali, né? O que tem ali que faz manter todo esse tempo? Então a gente precisa olhar para isso, né? Qual é o tipo de como ele está sendo adoçado? Se ele tem açúcar, se ele não tem, né? Esses são cuidados que a gente precisa trazer. Eu falo que agora a gente está vivendo uma época de trazer a naturalidade da coisa, né? De buscar produtos que sejam clean label, que tenha... Clean label? É o mais natural, né? Que seja sem conservante, sem corante, 100% natural. Isso eu vejo tudo no rótulo. Tudo em rótulo. Tem que ter descritos, tem que ter selos de certificação, né? Trazer ali 100% natural, sem conservante, sem corante. E aí, gente, vamos aprender, né? Ler rótulo, olhar se realmente não tem. Porque às vezes dentro da tabela nutricional não tem nada ali, ou tá zerado, mas a hora que eu leio os ingredientes, eu vejo que tem alguma coisinha ali, né? Ou não tem, realmente. Aí, nós falamos de whey, nós falamos de ômega 3, nós falamos de creatina. O que mais que a gente precisa de estar prestando atenção no dia a dia? O que mais? Vitamina D. Vitamina D. Vitamina D eu também gosto muito. Uma pena que a gente não pode prescrever tanto, né? Mas você sabe uma que... dosagem mais alta. Você sabe que a vitamina D, numa relação diária de bioabsorção, a gente consegue chegar a patamares muito bons. Sim. Muito bons. O profissional nutricionista, ele pode chegar a 4.000 I ao dia de prescrição. O que eu vejo na minha prática é que a gente consegue, com estas 4.000 UI, fazendo a correta exposição de sol, a gente não precisa mais ficar com tanto medo do sol. Né? E também eu não estou pedindo para ninguém torrar no sol, estou pedindo para se expor um pouquinho. Que seja a mão, que seja o pé, que seja algo, eu sempre falo né? pro pé, né? Porque assim, se alguém me conhece, aí a minha cutis não vai permitir muito. E a gente fala assim, 5 minutinhos, 15, eu tô tentando aprender, mas já acho que já até quase desisti. Era a minha meta de final de ano, todo ano, agora não já desisti, falei assim, eu vou largar a mão desse negócio. Porque eu sinto formigamento de sol. Interessante, né? Tem algumas pessoas que são alérgicas ou sensíveis a essa exposição, mas também não fui atrás. Então, larga a mão. Mas não fui atrás para ver. Mas eu acho interessante a gente sempre estar prestando atenção, porque ela é um hormônio, né? Exato, né? Então, assim, eu escuto muito, assim, no consultório. Nossa, mas eu tô desanimada, eu não tenho ânimo pra nada. Minha mãe falou que eu tô entrando em processo de depressão. Ou vai o acompanhante, né, e fala assim, ela não... E aí você vai olhar. O exame de vitamina D tá em 12, que eu já peguei exame em 10. Ainda mais, né, 17. O medo, né? O medo da exposição ao sol que tem, porque criou esse medo do sol. E querendo ou não, a nossa rotina também, né? Eu lembro quando eu tava no ambiente hospitalar, gente, eu chegava dentro do hospital, não tinha sol ainda, né? Praticamente não tinha amanhecido ainda, e saía já era de noite. E quem tem essa vivência sabe como funciona, você não tem essa exposição, né? Então a nossa rotina também não nos permite. E pós ainda a pandemia, eu vejo que a gente ficou muito mais online, né? Muito mais no home. Então eu tô muito exposta às luzes, né? As luzes azuis, que também não são boas, mas eu acabo evitando de ir para o sol. E isso é fundamental, né? Hoje a gente consegue prescrever 4.000 I tranquilamente, mas a gente teve uma época que era só 2.000, né? É delicado, a gente sempre tem que ter parcerias, né? Parcerias boas. Eu, graças a Deus, eu consigo um diálogo bem interessante. Mas quem não consegue, a gente precisa ter
ter estratégias para você conseguir chegar a um percentual adequado Exato. nos exames laboratoriais. Mas eu vejo que a gente, devagarzinho, a gente vai conseguindo que essas pessoas consigam uma base de suplementação boa. Uma outra suplementação que você acha interessante, eu tenho visto muita deficiência de B12. De B12. Muita. E aí a gente observa o padrão ali, a 800 que a gente tem que ficar ali no terço superior, 600, 700. Eu gosto de 700. E a população está aí. 700. Lá embaixo. 300, 200. E aí a gente observa que essa deficiência você não consegue fazer uma síntese bioquímica adequada. Essa tem que ser suplementação. Não tem jeito. Isso é muito legal. Quando a gente fala em suplementação, quais são os receios que a gente tem que ter? A gente tem que ter cuidado no quantitativo, a gente tem que ter cuidado em interação, né? Hoje as pessoas, é aquilo que eu falei, as pessoas acabam preferindo muito mais tomar um medicamento do que tomar uma suplementação. Eu vejo muito isso, não sei se você tem isso, mas assim, nossa, mas o meu médico prescreveu tal coisa, mas eu posso tomar tal coisa? Então a gente sabe que existe também uma interação entre droga e nutrientes, né? Então a gente precisa saber o que essa pessoa está consumindo de medicamento e como a gente vai conciliar isso, né? A gente tem interações até com o alimento, né? A gente tem alimentos que diminuem a absorção de alguns nutrientes e potencializam a de outros, né? Quem toma muito café, bloqueia ferro. Bloqueia ferro, né? Então, assim, a gente traz isso, a gente precisa entender esse processo e as pessoas que também se interessam nesse assunto também podem pesquisar, né? Olhar, falar, nossa, mas eu tô tomando isso, eu tenho isso aqui, né? Eu acredito que se é quem tá em casa, é possível procurar um profissional. Exato. Sempre. A melhor opção é essa. Sempre eu vou buscar o profissional da área que vai me ajudar. Porque a gente acaba tendo essa facilidade de entender esse processo. Se a gente fosse falar hoje em suplementos do dia a dia que quem tá em casa deveria ter na sua rotina, quais seriam os assim, tomaria esse, pelo menos, assim, para uma vida? Para uma vida, bom, o que eu prescrevo de base? Vitamina D, ômega, creatina, whey e antioxidante. Legal. São esses 5 que eu gosto muito. Que a gente tem que estar prestando bastante atenção. Se você fosse mandar um recado para quem está em casa e que falou assim, não, então tá, ok, vou suplementar, vamos começar a prestar atenção nos rótulos e tudo mais. Porque a gente tem N graus de conhecimento que vê a gente. O que você falaria? Eu gosto de usar uma frase, né, que é: cuide da sua saúde para você não precisar cuidar da sua doença, né? E olhando para o patamar que a gente tem hoje, a suplementação ela traz isso, né? Você cuida da sua saúde, você cuida do seu estado hoje. E até que você tenha algum processo, alguma doença mais estabelecida, você consegue reverter na alimentação, na prática de atividade física e numa boa suplementação. E até silenciar muitas doenças, né? Eu observo assim que várias doenças a gente consegue deixar. Não quer dizer que você não vai ter, não tenha mais uma doença autoimune, mas você consegue, em um trabalho muito bem feito com a equipe interdisciplinar, você silencia ela e você deixa ela ali. Quietinha, adormecida, eu falo, quietinha. Deixa ela quietinha e toca pra frente. Exato. Nossa, gente, que papo bom. Sobre suplementação na real. Então, a gente já sabe aí o que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia com a Ariane. Ariane, me diz uma coisa, como que eu te acho? Bom, vocês podem me achar no Instagram como ariane.brizuena, né? Ali vocês conseguem mandar mensagem, a gente consegue conversar. Através também do meu WhatsApp, né, que vocês também podem estar entrando em contato, que aí também é diretamente comigo. Se quiser deixar o telefone. É 679-8135-4028. Ótimo. E estou à disposição para tirar dúvidas. Quem quiser saber mais sobre suplementação, pode contar comigo. Gostaria de agradecer muito a sua oportunidade de você estar aqui esclarecendo para nós um pouquinho sobre suplementação na real. Eu que te agradeço mais uma vez essa oportunidade, essa conexão que a gente acabou criando, né? Que foi um prazer. Obrigada. Eu que agradeço.
Gente, nós ficamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode. Até a nossa próxima edição. Espero vocês.